Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? De novo eu quero agradecer o retorno, o feedback, as perguntas que vocês têm feito. Na medida do possível nós vamos devolvendo-as, porque a gente recebe algumas, né? E nós temos que trabalhar, aí às vezes não dá tempo, mas mesmo assim estamos sempre à disposição e aqueles que têm o meu privado pode manter contato sem nenhum problema. Estou aqui exatamente para a gente tentar dirimir todas as dúvidas que possam existir, né? Que possam. E eu souber tirá-las, lógico, né? Porque ninguém sabe tudo, tá certo? Bem, a gente já sabe que o propósito dessa aula é tentar desmistificar um pouco o Código de Processo Civil, fazê-la deixar de ser esse manual que todo mundo tem essa feição, que é difícil, que não, ele tem uma sistemática e a gente vai tentando cobrir, tá certo? Só lembrando que essa aula vai ser também postada no meu canal do YouTube, Jales Figueiredo. Vou lá, dê um link, né, um like que se chamam, se inscreva no canal, espalhe para os amigos e também no Instagram, todas as quinta-feiras, tá certo? Às vezes pode acontecer uma pane técnica que a gente, né, ainda é um pouco neófito no assunto, mas a gente vai para os universitários para que essas aulas possam fluir normalmente, tá certo? E a aula passada nós falamos sobre atos e formas de atos processuais e trouxe algumas dúvidas que vieram a lume nessa semana, tá certo? E nós vamos tentar exatamente falar sobre as nulidades do processo e da sentença. Logicamente que nós não vamos aprofundar, a gente vai dar aquela sistematização para você isso. E alguns alunos estão me cobrando isso, algumas pessoas. A gente está vendo no futuro, né, fazer algo mais profundo, para a gente examinar a miúde todas as questões, tá certo? Mas isso vai ficar por um segundo momento. Nesse primeiro momento, essas aulas gratuitas, essas aulas que nós estamos mostrando aqui, é só para dar um aperitivo de que o Código de Processo Civil não é um bicho de 200 cabeças. Ele tem algumas cabeças, mas ela vai sendo dirimidas aqui se a gente puder fazer isso, tá certo? Então, vamos nessa, a nossa 11ª aula, tá bom, queridos? Um abraço a todos e a todas, fica aqui a minha gratidão a vocês. Bem, onde é que nós achamos isso? O Código de Processo Civil trouxe o regime de nulidades, assim também como de 73. Nesse código, ele está no artigo 276 ao 283. Então lá ele traz uma série de quesitos onde possam tornar o ato processual nulo. Aí a gente vai voltar às formas dos atos processuais, que estão lá no artigo 154 a 157 e no 188 a 193. Então a gente viu que o ato processual ele tem que ter um tempo, né? Ele tem algumas condições e alguns requisitos para ele serem praticados. Você não pode ficar à toa. Ele tem uma sequência, o processo ele tem uma lógica de existir e uma lógica que te dá a segurança jurídica, né? Você não pode ficar praticando ato adiantado, etc e tal. Logicamente a gente vai observar que uma novidade que está regrada, que já havia jurisprudência permitido, qual seja, de você antecipar o ato. Como é que eu estou falando? Tipo, o juiz dá a sentença, aí você vai ao balcão, toma ciência da sentença, aí você nem se certifica, você não certifica nada, nem é publicado e nem você no balcão toma ciência daquela sentença, porque é permitido fazer isso. O diretor vai lá, te dá e você toma ciência da sentença, já está começando a contar o prazo. Aí antes, na realidade, de contar o prazo, você antecipa o ato. Anteriormente, era deserto, é como se não tivesse feito o apelo, o embargo ou a própria contestação, que tinha que ser publicado, você tomar ciência, né, ferro e fogo, para que comece a contar o seu prazo. Aí a jurisprudência achou isso um absurdo e começou a mudar, dizendo que o ato estava perfeito. E hoje assim acontece. Então, é uma quebra desse paradigma tão nefasto que tinha, aquela rigidez. E o Código de Processo Civil de 2015 tenta quebrar essa rigidez, inclusive nas nulidades, que nós vamos ver. Então, a gente sabe que todo ato processual, ele tem uma solenidade, um requisito, qual seja, no seu tempo, no seu lugar e no seu espaço, né? Tudo para ser praticado. Informando que acontece isso, você pode antecipar uma apelação, pode antecipar um ato processual antes de você tomar ciência dele. Não há nenhum problema. Então nós vamos observar que esses atos,
se eles forem praticados de uma forma diferenciada daquilo que a legislação diz de como deve ser feito, né? Elas podem serem nulas ou podem ser anuladas, que há uma diferença, né? E a gente vai já observar isso. Então, a gente tem que ver as situações em que esses atos, essas formas dos atos processuais foram praticadas. Nessa situação que eu falei, você antecipou uma apelação antes de você tomar ciência. Aquela apelação não vai ter validade? Lógico que vai. Então essa rigidez que havia foi quebrada. Por quê? Porque o processo atualmente, ele gosta, né, ele visa que o mérito da questão, o direito material, ele seja julgado. Porque às vezes havia esse entrave para que ele não fosse julgado, as questões aqui e acolá. Não, ele vai buscar exatamente que o mérito seja julgado. Tá certo? Então vamos ver o nosso regime jurídico de nulidades. Estão vendo que os atos processuais têm uma forma e requisitos, onde você tem tempo, lugar e espaço para praticá-los. Vamos ver esse regime hoje, né, no nosso código de processo, que eu já te disse, está lá no 276 ao 283. A gente tem que saber que existem 3 categorias, né, nesse regime. 3 categorias, para a gente saber. Existem os chamados anulabilidades, que são aqueles atos sanáveis, atos que não são viciosos, que trazem um prejuízo enorme para tudo, né? São chamados nulidades relativas. As nulidades são chamadas relativas e que elas são alegadas logo na primeira oportunidade, como está na legislação. Que ele diz o seguinte: olha, na hora que eu observar na contestação em que há uma nulidade, você tem que fazer o quê? Alegar na primeira oportunidade, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, na primeira oportunidade que você tem, você alega. Por quê? Porque eles são sanáveis. Aí o juiz manda sanar. Não tem nenhum problema isso. Então, na primeira oportunidade, você alega. Por que você alega? Porque tem algumas delas que não vai precluir. Preclui. Se você disse, ele não preclui. E o preclusão, sabe? Todo mundo sabe. Preclusão é o tempo que você tem para praticar um ato. Então, se você não alegou, ficou por isso. Uma muito famosa que a gente sabe, a mulher tem um foro privilegiado. Aí ela recebe a citação de que está sendo feita em outra comarca e ela na primeira oportunidade vai alegar lá: olha, eu tenho que ter o foro privilegiado. Se ela não alegar, estabiliza ali. Então lembre sempre disso. Então existem umas nulidades que são completamente sanáveis, em que o juiz pode mandar você emendar, ou você juntar, ou você pagar. Então, tem que ter esse cuidado. Existem as chamadas nulidades absolutas. Essa é cruel, né? São aquelas, pessoal, do fundo rescisório. São aquelas nulidades, se o processo chegar a ter seu trânsito em julgado, pode haver uma ação de rescisão sobre aquela decisão. Olha só, porque elas são insanáveis. O juiz deveria ter observado assim como a parte. É aquelas atos processuais ou não atos processuais que podem ser alegados em qualquer fase do processo e em qualquer tribunal. Mas eu tenho lugar, tenho espaço. Não. Uma ilegitimidade da parte. Ninguém observou. O muito simples que acontece muito, pessoal, é nas ações de alimentos. O que é isso? O garoto tem 16 anos, aí a ação perdura, ele completa 18, aí a mãe ainda continua litigando em nome do garoto, que hoje já é plenamente capaz. Ok? Então aí chega no final, quer dizer, o juiz tinha que ter observado, a parte tinha que ter observado. Ela é sanável? Sim. Mas se julga, transita em julgado, a mãe poderia ter feito isso? Então a gente tem que ter essa percepção desses atos. O ato nulo, né, aquele que é absoluto, uma citação feita de forma divergente daquilo que tinha sido. Você não foi citado condignamente. Tipo, como acontece, né? Vai para um apartamento, já aconteceu conosco, vizinho ao seu, e o porteiro de lá aceitou. Aí chegou a R, que nós sabemos,
que a regra geral das citações é via correio, como se tivesse sido citado e da revelia. Aí um belo dia, ele olhando a conta dele, pá, bloqueado os valores da conta dele. Quando ele vai saber, havia uma ação contra ele, ele foi réu daquela ação. Quando ele vai observar, a citação foi para um prédio vizinho de uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação com ele. Aí você alega nulidade que é insanável naquele processo. Se já transitou em julgado, aí você pode entrar com uma ação rescisória, tá vendo? Aí ela vai para a rescisória, então pode haver uma ação rescisória sobre toda essa ação, desconstituindo a própria sentença. E ainda, pessoal, os chamados atos inexistentes. São aqueles vícios chamados transrescisórios, que ultrapassam até a rescisão, porque eles nem existem. Já acontece, né? Já aconteceu. Um juiz saiu a portaria dando-lhe a aposentadoria, ele não percebeu e ele ainda passou 3 dias assinando sentenças. E essas sentenças valem? Não. Não. Ele já não tinha mais a jurisdição, a competência para exercer a sua jurisdição, que é dizer o direito. Então isso acontece, né? Isso acontece. Então são chamados atos, né? Atos chamados transrescisórios. Ultrapassa a rescisão, porque o ato nem existe, aquele ato. Um juiz leigo pode assinar uma sentença? Pode assinar despachos interlocutórios? Não, né? Então esse é o chamado atos inexistentes. E detalhe, pessoal, o novo Código de Processo Civil tem como regra geral a não nulidade, ou seja, todas as nulidades existentes no processo são sanáveis. Como eu lhe disse a vocês anteriormente, o processo busca desmistificar isso, que o direito material ele seja julgado. Alguns, no direito de sação, alguns desses paradigmas são retirados para que o direito material ele seja julgado. Essa rigidez dos atos formais, né? É tanto que lá a oralidade tem uma valia muito grande, exatamente por isso, para tirar essa rigidez, né? Rigidez. Para quê, pessoal? Para o processo fazer a sua função social e pacificar os conflitos. Essa é a busca. Aí o sujeito se prende porque o nome da pessoa, ele vai alegar nulidade porque o nome está errado, ou o CPF está errado. Não. A gente só anula quando o ato realmente é insanável. Não dá para se aproveitar. Não tem como. É tanto que o Código, ele tirou muitas armadilhas para os advogados, né? Ele trouxe a jurisprudência, pacificou, porque se busca julgar o mérito. É tanto, pessoal, que o juiz ao observar, né, uma petição inicial que precisa ser emendada, ele pede para que você emende as custas, que você pague, um documento dele que você fale em nome do contraditório. Então, como está dito, né, lá no 321, né, o parágrafo único que diz que o juiz ali aponta, olha, faça isso aqui, você não fez isso. Quer dizer, ele acabando com esse tipo de armadilha que o advogado tinha anteriormente, diz assim, emende a inicial, e você não sabia o que era. Certo? Já aconteceu comigo uma vez, eu esqueci de botar cite a parte contrária. Aí eu olhava a petição e eu estava, né, é o óbvio, até que eu fui à secretaria perguntar, disse, não, o senhor esqueceu aqui de mandar citar a parte. Hoje não há mais essa necessidade, né? Que é tão óbvio que acontece isso. Então, mas acontecia isso, ok? Aí nós vamos lá para o artigo 278, né? Então nós vamos ver quais são os artigos, né, que vão ser julgados. Lembrando lá o 276, ele começa o capítulo logo dizendo o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma sobre pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Ora, você não pode buscar uma nulidade e de repente você alegar aquela nulidade. É um absurdo. É você ser beneficiado na sua própria torpeza. Ok? Então o juiz nem observa isso. Você cria a situação
e depois alega aquela situação. O juiz retira isso, porque você não pode se beneficiar daquilo que você faz de mal, da sua torpeza, que a legislação fala, ok? Então o 277, ele menciona, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerar válido o ato se realizar de outro modo que ele alcançar a finalidade. É como diz aquela citação, não foi para o apartamento vizinho, estava o número do apartamento seu errado, mas o porteiro recebeu, só porque estava o número do apartamento errado, mas todo mundo sabe quem é você, aí é validado. Cuidado com isso, cuidado quando você for alegado nulidade, esse tipo de armadilha não se tem mais no processo. Então, se o auto não causa prejuízo, e eu já disse anteriormente, que você tem que alegar bem claro, bem concreto, qual foi o prejuízo causado por isso. Porque o Ministério Público vai observar também, o juiz vai chamar o Ministério Público para saber se houve ou se não houve. Por quê? Porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Ele vai saber se a lei foi violada nesse assunto. Então você tem que, na sua peça, que você for alegar nulidade, você pode fazer isso. E detalhe, pessoal, quando você vê uma nulidade já em cumprimento de sentença, você pode alegar? Sim. Na impugnação, né, do cumprimento de sentença. Você pode alegar se há uma nulidade que deveria ter sido observada pelo juiz e por você, e você não viu. Não é aquelas iniciais, né, que são sanáveis, né, mas aquelas que deveriam ter sido observadas. Faltou algo no processo que era exigido pela legislação e faltou. Acontece muito, pessoal. Aquelas planilhas de cálculos das ações monitórias, lá no artigo 700. Aí não junta, o sujeito põe lá, faltou. O juiz tinha que ter observado e você também. Aí lá na frente, você pode observar na impugnação, você pode fazer isso. Ou chamada ação declaratória, né? Ação declaratória de inexistência jurídica, quando há ilegitimidade da parte. Você não observou nem o juiz, aí depois você observa que a parte é ilegítima. Acontece às vezes no direito empresarial, né? A gente sabe que quando um sócio sai, ele passa 2 anos respondendo por tudo. Aí passa 3 anos, 4 anos, aí a pessoa chama você que foi sócio da empresa inicial para fazer parte da lide. E ninguém observa. Já passou aquele interregno de tempo da sua responsabilização frente às dívidas da empresa, né? Aí você alega que você é ilegítimo, está lá no artigo 17, eu não tenho mais interesse nem legitimidade de estar aqui. Então, cuidado com isso aí, né? Outra coisa, pessoal, do artigo 281, que nós já falamos, que o Ministério Público, ele também tem que ter participação na observação dessas possíveis nulidades, e também é nulo um processo em que o Ministério Público tinha que estar presente nas ações de menores, interditandos, ele tem que estar presente, e se ele não tiver, aquele processo vai ser nulificado, lógico, porque ele tinha que estar presente. Aí entra o que a gente denomina, né, que é o princípio da causalidade ou da concatenação, qual seja, nulo aquele ato, todos os atos que foram praticados são nulificados, ok? Porque o nascimento é nulo, então nulo aquele ato, os atos que passaram após aquele ato são nulificados. Então cuidado com isso, ok? Então lembre-se que a legislação diz, se não houver prejuízo, estou alegando isso, pessoal, porque algumas pessoas, eu já peguei processo que a pessoa pede a nulidade e não alega de forma concreta o prejuízo. O prejuízo tem que estar, piscando, ok? Quando você for alegar isso, lembre sempre disso. Por quê, pessoal? Porque lembre-se que a legislação tira essas armadilhas para que o processo realmente tenha validade, que todo vício ele é sanável. Cuidado com isso, né? Ele tenta tirar todos os obstáculos que impeçam do processo em chegar ao seu fim. Vocês querem ver uma coisa? Lá no artigo 932, lá no seu parágrafo 1, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerar o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementar a documentação exigível. Você entrou até com recurso que não era para entrar, da forma que era para entrar, e o relator manda você consertar o seu recurso. E ele aponta, é assim. Ou está lá no 1017, que ele diz, a falta de cópia de qualquer peça ou de qualquer carro de algum outro vício
que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto 932. Às vezes acontece muito, você esqueceu uma certidão, esqueceu um documento. Mesmo que hoje, pessoal, quando o processo é todo eletrônico, né, não há mais aquela necessidade de você juntar todos os processos e tal, mas você tem que apontar. Aí você não aponta, o desembargador ou o ministro, ele pode apontar o que falta para você complementar, certo? Sempre acontece isso. Como eu já disse lá no 321, né, o juiz tenta buscar de todas as formas, certo? Todas as formas isso. Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de falar das citações, o artigo 280, ele só diz que as citações e intimações só são nulas que ele é feita de outra forma fora da prescrição legal. Na prática, como eu disse, foi intimado ou foi citado o porteiro que era do apartamento vizinho, não dele. Eram vizinhos de apartamentos, aí o oficial não prestou atenção, os números eram parecidos, tipo 1011 por 1110, e ele tacou lá e o porteiro assinou, e ficou lá a correspondência, e o processo correu todo eles, ok? Então a gente tem essa sabedoria de que, se não houver prejuízo, não há nulidade. Vamos falar agora um pouquinho da nulidade da sentença, falar sobre as sentenças, pessoal. Ora, a sentença é interessante. Quem regula as sentenças é o artigo 93.9 da Constituição Federal. Toda vez que você vê uma sentença, você vai lá no artigo 93.9, que ele trata exatamente, né, da fundamentação que tem que ter a decisão. Como é essa fundamentação? O juiz ele tem que dar a lógica jurídica dele para chegar àquela conclusão. Não é só citar a lei, não é só citar a jurisprudência, ele tem que ter uma lógica. Né? Então, a gente tem que observar isso, né? Ele tem que dizer, não, o artigo tal, aí por quê? Porque o caso aí ele tem que fazer a ligação entre o fato e o caso concreto, né? A lei que é subjetiva, a emenda, a jurisprudência, que a gente sabe que hoje ele pode julgar antecipadamente o pleito, a gente vai ver se quer, ele tem que fazer essa conexão entre a fundamentação jurídica e o fato, porque é a fundamentação, ele precisa disso. Então a gente tem que saber que existem 3 elementos da sentença, que é o relatório, para saber, né, o que é que passou no processo, né, os atos processuais, a fundamentação e o dispositivo. E a fundamentação é uma das que é, né, um elemento que é muito cobrado, é exatamente que ela está sempre sujeita a uma nulidade, mas lembre-se que uma decisão só pode ser notificada se ela for absoluta. Ponha na cabeça, o 966 trata exatamente disso. As questões que você pode trazer uma nulidade à sentença só se ela for realmente absoluta, ok? Hoje é tanto que a jurisprudência e a doutrina já fala que a sentença ela tem por partes, ela tem capítulos, né? Ela é dividida em capítulos, tipo, vamos lá, uma ação de reconhecimento de paternidade, declaratório de paternidade, cumulada com alimentos. A primeira coisa, tem que ser tratada a paternidade para depois ir para os alimentos, óbvio. Então essa decisão ela tem capítulos, vai capítulo por capítulo até chegar, ok? Então a gente tem que ter essa ideia. E o dispositivo ele tem que ser claro. E o que é o dispositivo, pessoal, da sentença? É aquilo que ele condena. Condena a fulano de tal a pagar danos morais de tanto, né? Dano material de Y, e a sentença é de tanto. Aí ele vai dar os juros, se vai caber juros, se não vai caber juros, desde quando vai ser isso. Tem que ser claro. Lembre-se, pessoal, que o dispositivo do juiz também é muito importante, porque ele é que diz o que você foi condenado e o que você tem que fazer. E até a outra parte, a vencedora, saber se aplicou o juros, se não aplicou, de como foi que é aplicado, ok? Então a gente tem que ter essa noção. Uma coisa interessante, pessoal, que eu vou falar sobre a sentença, a gente sabe que um recurso, um apelo, né, pode ser total ou parcial, ok? Aí, um questionamento muito interessante que o STJ está em mão. Então, se for parcial, logicamente que aqueles outros pontos vão se tornar transitados em julgado, ok? Porque você tem que devolver ao tribunal as questões que você quer que ele reveja. Mas dentro dessas questões que você não alegou, há uma nulidade, que era para ser observado pelo juiz. O que é que pode fazer o tribunal?
A jurisprudência atual diz que o tribunal pode inserir-se exatamente nessas sessões não alegadas pela parte no recurso de apelação. Tá ok? Então saiba, pessoal, que esse é das nulidades. Dê um passeio no código, dê uma lida, né? Vai aproveitando essas aulas e dá uma lidinha, né? Que a gente está fazendo por partes, para você tomar mais ciências dos recursos, dos requisitos do Código de Processo Civil. Tudo bem? Eu quero agradecer a vocês. Papai do Céu nos abençoe a todos e bons estudos. Até a próxima.